aqui quem fala é Ednarth Lima, psicólogo com foco em autoestima e relacionamento, e hoje eu estou aqui para a gente falar sobre um tema muito importante que é autocuidado. Autocuidado, na verdade, em geral, né? A gente vai passar por relacionamento, vai passar por outras temáticas, mas nós vamos falar sobre autocuidado. O que é autocuidado? Como é que a gente desenvolve isso na relação? O que não é autocuidado? O que a gente precisa ter muito cuidado? E são algumas ciladas, né, que a gente pode cair se a gente não tomar cuidado. Então, hoje nós vamos falar sobre esse assunto muito importante para que a gente consiga, no dia a dia, desenvolver mais confiança, autoestima, segurança, para que a gente consiga ter melhores resultados para a vida em geral. Né? Muitas pessoas reclamam de estarem satisfeitas no trabalho, estarem satisfeitas nos relacionamentos, estarem insatisfeitas com a vida em si. Muitas vezes ficam buscando sentido na vida, propósito, e muitas vezes elas estão pecando, elas estão errando em um elemento muito básico, muito essencial, que pode ser resolvido com técnicas e estratégias muito simples que eu vou passar hoje para vocês aqui. Tá? Então essas técnicas e essas estratégias, se forem bem aplicadas, você pode utilizá-las para conseguir ter uma melhora na vida, tá? Mas para isso você precisa aplicar. E a gente vai falar um pouquinho sobre todos esses conceitos. Como é que a gente pratica autocuidado? Os homens fazem a barba, como é que é isso? Vocês têm alguma ideia? Hoje a gente vai falar sobre esse assunto. Eu preciso que vocês estejam bem afiados sobre o que vocês pensam sobre autocuidado. Tudo que a gente fala aqui, né, é preciso que vocês tenham a visão de vocês. Eu tenho a minha visão sobre o que a psicologia pode trazer de contribuição pra gente. E a gente vai discutindo um pouquinho aqui. Olha só, a Fernanda colocou assim: autocuidado é ter atenção à saúde mental, estética e emocional. Legal, Fernanda? Muito bem. Isso aí. Tá? Já começamos a live no caminho muito bom. Olha só, cuidar de si em tudo em geral. Muito bem. O geralzão é exatamente esse mesmo. É essa linha de raciocínio que a gente vai ter aqui. Agora a gente vai explicar o que é esse tudo. 5 formas ou 5 tipos de autocuidado e como é que a gente executa ele no dia a dia, né? Leuda colocou quando cuidamos de nós mesmos. Perfeito. E aí a gente tem que especificar que tipo de cuidado é esse? Como é que a gente exerce esse cuidado no dia a dia? É preciso que seja no dia a dia? Pode ser aquele cuidado tipo de final de semana? No final eu passo a semana inteira trabalhando, estudando, cuidando dos filhos, cuidando da casa, cuidando do marido, fazendo algum tipo de esporte. E no final de semana eu tenho aquele cuidado que eu chamo de autocuidado no final de semana. Isso se caracterizaria como autocuidado? E é isso que a gente vai debater um pouquinho aqui hoje, tá? A gente tem uma correria hoje no dia a dia, né? O nosso dia passou a ser muito estressante. Eu não sei como é que é o dia de vocês, mas o dia de muitas pessoas passou a ser muito corrido, muito estressante. E a gente trabalha, a gente estuda e a gente tem que dar conta de uma série de atividades que sugam a nossa energia, né? E aqui a gente vai falar sobre a importância de um distanciamento de tudo isso, para exatamente resgatar algo que muitas vezes a gente perde na correria do dia a dia, nessa agonia, nessa ansiedade, né? O Brasil hoje é um dos países recorde em número de pessoas que estão sofrendo com ansiedade, e faz parte desse movimento de estar o tempo inteiro pensando no que eu preciso fazer daqui a 5 minutos, no que eu preciso fazer daqui a 10 minutos, né? A gente tem está muito acelerado, está todo mundo muito acelerado. Isso tem consequências negativas, né? E esse autocuidado é exatamente esse: parar um pouco para pensar, será que a minha rotina está adequada ao que eu preciso? Né? Então a gente vai pensar um pouquinho aqui. E hoje a gente sabe que o estresse é um dos fatores que mais causam doenças, né? Doenças, por exemplo, cardíacas, derrames e tantas outras, né? O estresse também traz uma péssima qualidade de vida, traz consequências terríveis para a nossa saúde mental, para dentro dos nossos relacionamentos também, porque a gente acaba não conseguindo lidar bem com os nossos relacionamentos, não conseguindo nos relacionar com tanta qualidade, e tudo isso tem grandes impactos.
Hoje eu vou começar falando sobre duas grandes mentiras, tá? A gente já começou aqui fazendo a introdução, né? Falando sobre essa correria do dia a dia. Mas eu vou falar sobre duas grandes mentiras que provavelmente vocês também já criaram aí para não investir em autocuidado. Alguém tem alguma ideia que mentira é essa? Que a gente costuma normalmente ficar mentindo pra gente mesmo para que a gente não consiga investir em autocuidado. Quem chuta? Que tipo de mentira é essa? Vamos lá. São duas mentiras bem clássicas, tá? A primeira delas, e a maior de todas, é a mentira do não tenho tempo, tá? A gente costuma dizer isso pra gente o tempo inteiro na busca por tentar aliviar um pouquinho... Perfeito, Sandra. O tal do estou sem tempo, exatamente. Deixe para amanhã, exatamente, porque quando você deixa para amanhã, não tenho tempo hoje, vou deixar para amanhã. E aí você vai adiando isso o tempo inteiro. Perfeito, meninas, muito bem. E aí a gente traz essa mentira para o nosso dia a dia, né? Porque é uma mentira de fato, e hoje eu vou provar para quem ficar até o fim que isso é uma mentira, porque a gente tem como fazer atividades muito simples no nosso dia a dia, que não requer tanto tempo assim e que a gente consegue executar de forma muito prática. Então, a gente fica dando essa desculpa, né, de que eu não tenho tempo e vai lançando isso sempre para o amanhã, como a Fernanda e Sandra falou. E aí a gente costuma achar que o mundo vai desabar se a gente não fizer as nossas atividades, né? Se a gente parar um pouco para cuidar da gente acha que o mundo vai desabar, que tudo vai dar errado. Só que se você não se prioriza, possivelmente você vai adoecer, né? Isso é uma realidade hoje. As pessoas que não conseguem se priorizar, não conseguem colocar o autocuidado como prioridade, elas acabam adoecendo. Então, aquilo tudo que você tentou sustentar por muito tempo, sei lá, casa, filho, trabalho, tudo isso que você estava tentando sustentar e não parar para cuidar de você, vai permanecer lá. Mas você vai adoecer. Então, você cai, mas o mundo permanece de pé. Entende? Então, por algumas horas é importante esse se afastar da rotina, né, para se dedicar a si mesmo, né? Limitar o autocuidado a questões estéticas é a segunda grande mentira que a gente cria pra gente, né? E que a gente acaba caindo nessa mentira porque a gente também não busca conhecer um pouco mais sobre o autocuidado. Então a gente acaba caindo nessa mentira de que somente as questões estéticas revelam autocuidado. Então, se eu pinto o cabelo, se eu corto o cabelo, se eu faço a barba, se eu compro uma roupa nova, se eu corto as unhas, se eu pinto as unhas, essas seriam, se eu faço harmonização facial, cirurgia plástica, essas seriam atitudes e ações que revelariam um autocuidado comigo e que trariam uma melhor autoestima para mim. E essa é uma grande cilada que a gente pode cair. Então, essas são duas mentiras muito corriqueiras, né, que a gente costuma falar durante o percurso para encontrar o nosso processo de autocuidado, certo? Então, a gente vai desmistificar agora, a gente vai quebrar essas mentiras ao meio, para vocês verem como é possível a gente fazer autocuidado sem precisar disso. Então, vamos lá. O que é autocuidado? Essa é a primeira parte, que é uma parte muito importante para a gente conseguir avançar aqui no que a gente vai debater. Então, autocuidado nada mais é do que a dedicação a você mesmo. Imagina só que cuidar é cuidar, né? É ter zelo, é ajudar o outro. Quando você fala de autocuidado, você está fazendo esse processo para você. É quando você se coloca em primeiro lugar e não tem nada a ver com egoísmo, e a gente vai desmistificar isso também. Mas é quando você se coloca em primeiro lugar, quando você se prioriza e quando você cuida das suas necessidades, quando você cuida das suas emoções. Isso é o que a gente fala de autocuidado. Autocuidado é reconhecer suas necessidades físicas, mentais, emocionais, acolher essas necessidades e fazer algo por elas. Porque não adianta também só você saber que você tem necessidades físicas. Por exemplo, eu preciso exercitar o meu corpo. Ok, disso você sabe. E o que você está fazendo para exercitar o seu corpo? É importante a gente saber das nossas necessidades e ter as atitudes necessárias para conseguir suprir essas necessidades, certo? Então é preciso a gente fazer tudo isso. E aí eu trago aqui um exemplo, por exemplo, a mãe, ela cuida do filho, né? Ela precisa estar atenta às necessidades do filho e como ele expressa isso. Então, quando a gente fala de autocuidado, a gente vai fazer o processo inverso. A mãe faz isso para o filho e a gente tem que fazer isso com nós mesmos. Em que sentido?
temos que perceber quais são as nossas necessidades, o que está latente naquele momento e como é que a gente expressa. Muitas vezes a gente não tá conectado com a nossa essência. E quando a gente não se conecta com nós mesmos, a gente cai exatamente nessa alienação. Por quê? Eu não consigo perceber que às vezes eu estou estressado, estou ansioso. E isso é o meu corpo, é a minha mente falando para mim que eu preciso dar um tempo em tudo que eu estou fazendo. Eu preciso reduzir a minha aceleração, eu preciso pisar um pouco no freio e cuidar um pouco de mim. E quando eu não faço isso, eu não estou me cuidando, eu não estou exercendo o autocuidado e o meu corpo está reagindo, a minha mente está reagindo de alguma forma, está me dando sinais. Então é preciso você ficar atento, ficar atenta aos sinais que o corpo e a mente vai dando para que você consiga se organizar, para que você consiga se estruturar e cuidar um pouco mais de você, tá? Muitas pessoas falam para mim assim, não, eu sei o que me falta, né? Eu sei o que está faltando no meu dia a dia para eu conseguir me cuidar, para eu aumentar o meu autocuidado. Aí eu pergunto, mas o que você está fazendo para conseguir chegar nesse nível? E a pessoa diz, nada. Então, tipo, você sabe que você precisa, mas você não está correndo atrás disso. É como se você não entendesse de verdade quais são os benefícios disso. Porque geralmente a gente só corre atrás de algo quando a gente acha que é bom pra gente. Se a gente não achar que aquilo é bom, a gente não vai correr atrás daquele algo que a gente quer, né? Então, é preciso a gente entender por que realmente é bom pra gente. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Para que serve o autocuidado? Né? Como a gente está muito sobrecarregado de informações, de atividades, a nossa saúde por completo, né? Ela é afetada. A nossa saúde mental, a nossa saúde física, a nossa saúde emocional, tudo é afetado nessa correria do dia a dia. Que a gente está o tempo inteiro buscando resultados, buscando mudança e tudo isso, e às vezes buscando sucesso, né? Sucesso profissional, sucesso no relacionamento. E isso tudo suga as nossas energias, né? E aí a gente acaba sendo impactado com diversas consequências. Obesidade, ansiedade, depressão, transtornos alimentares, né? Tudo isso são consequências dessa rotina desorganizada e da falta do autocuidado. Não somente isso, mas é um dos sinais, né, que revelam esses quadros totalmente desajustados. Então, tudo isso é reflexo de pessoas que não se cuidam, pessoas que não se priorizam, que não se colocam em primeiro lugar, tá? O autocuidado é importante para todas as pessoas, tá? Não importa se a pessoa ela é homem, é mulher, é criança, é adulto, todo mundo precisa se cuidar de alguma forma, precisa exercer o autocuidado. E quanto mais a gente estimula isso, mais a gente vai ter uma sociedade, mais a gente vai ter pessoas que se sentem bem consigo e conseguem transparecer isso nas suas relações, ou seja, conseguem se relacionar melhor. Quando você vê uma pessoa que está totalmente desequilibrada, provavelmente ela não está se cuidando. Ela não está exercendo o autocuidado sobre ela, certo? Então o autocuidado é importante para todas as pessoas e ele traz benefícios para todas as áreas de nossa vida. Para as áreas mental, para a nossa área física, para a nossa área emocional, para a nossa área intelectual, para a nossa área espiritual, que é um pouquinho do que a gente vai aprofundar quando a gente for falar dos tipos de autocuidado, certo? E aí a gente pensa só, mas quais são os benefícios em si das pessoas que praticam o autocuidado? Olha só, as pessoas que praticam o autocuidado, elas são mais produtivas, as pessoas que praticam o autocuidado, elas são mais eficientes, elas têm pensamentos positivos sobre a vida. Se você vê uma pessoa que não pratica o autocuidado, ela costuma se apegar muito aos pensamentos negativos, a tudo aquilo que as coloca para baixo, a tudo aquilo que as suga. E quanto mais elas se sentem estimuladas a pensar negativamente sobre a vida, mais elas se sentem sugadas. Eu não sei se vocês já tiveram ao lado de pessoas que não se cuidam. E aí não se cuidam de uma forma geral. E pessoas que se apegam principalmente a pensamentos negativos. Então a vida sempre é um tédio, a vida sempre é difícil, a vida sempre é tenebrosa, a vida sempre é cansativa, o trabalho é cansativo, o casamento é cansativo. Chega, cansa de pensar nas pessoas que são o tempo inteiro negativas, tá? Então quando uma pessoa ela exerce o autocuidado,
ela tem pensamentos mais positivos sobre a vida e ela se desconecta um pouco desse lado negativo de estar o tempo inteiro pensando em como a vida pode ser ruim, tá? Muitas vezes a vida dela nem é ruim, ela se apega somente às possibilidades do que poderia ser, que normalmente isso é disfuncional, tá bom? Então, o autocuidado traz melhora para sua autoestima, traz melhora para sua autoconfiança, te deixa mais leve no dia a dia, né? Que é algo que as pessoas que não têm o autocuidado reclamam muito de se sentir pesada, então ele traz essa leveza e proporciona mais disposição física também, física, mental, para você lidar com as dificuldades, né? Às vezes a gente sente que não está ali com muita disposição, às vezes para conversar, para dialogar, para aprender algo novo, né? Tem pessoas que dizem, eu não consigo aprender mais um idioma, ou eu não consigo ler mais um livro. Muitas vezes a pessoa não tem cuidado de si e falta a paciência, falta a disposição física e mental para ela se envolver com esse tipo de atividade. Então, é preciso a gente pensar agora também sobre o que não é autocuidado, né? A gente falou muito sobre o que é autocuidado, a gente falou de forma ampla, a gente vai especificar um pouquinho mais o que é autocuidado, mas a gente precisa entender que autocuidado não é algo que a gente se força a fazer, né? Quando eu trago essa temática de autocuidado, as pessoas têm a ideia de, não, então eu preciso desenvolver uma atividade, eu preciso fazer algo, e eu preciso fazer, e vai se forçar a fazer, por exemplo, uma atividade física. E aí fica lá fazendo quase uma tortura. Isso não é autocuidado. Autocuidado não é algo que você se força a fazer, tá? Não é algo que você faz sem gostar. Então você precisa gostar do que você está fazendo. Não é algo que você faz forçado, não. Isso não é autocuidado. Autocuidado não é se colocar acima de tudo e de todos e colocar o seu desejo acima do outro. Também não é isso. Não tem a ver com isso. Não são apenas ações e técnicas isoladas. Como é que eu exerço autocuidado? É assim, então eu vou fazer isso, isso e isso. Não é isso, tá? Não é isso. Não tem a ver com o que as pessoas pensam sobre você, tem mais a ver com o que você pensa sobre você mesmo, do que as pessoas pensam sobre você. E não é nada sobre atingir padrões de estética, né? E não é sobre resultados também. Então não é nada disso. Então o que é autocuidado, né, Dinarte? Vamos esclarecer esse negócio aqui. Então eu vou falar pra você o que é autocuidado. Autocuidado é algo que nos carrega, nos recarrega, né? É algo que traz energia de novo para o nosso dia a dia, que traz energia novamente para a nossa vida. É uma atividade que, por mais simples que seja, é uma forma de enxergar o mundo que, por mais simples que seja, nos traz ânimo. Entende? E quando esse ânimo vem, eu me sinto recarregado. Ele não suga as nossas energias, né? Como fazem as obrigações. As obrigações do dia a dia, geralmente, elas sugam as nossas energias. Já as atividades, as práticas de autocuidado, elas recarregam as nossas energias e não sugam, tá? É um ato de amor a si, de amor ao outro também, porque quando você investe em você, você também, consequentemente, alimenta de forma saudável as suas relações. Então, tem a ver com o ato de amor a si, mas também tem a ver com o ato de amor ao outro. É uma filosofia, tá? Então não é uma ação somente, é uma forma que você lida com a vida, é uma forma como você lida com o seu corpo, é uma forma como você lida com sua mente, como você enxerga a vida e como você quer fazer aquilo. Por exemplo, pessoas que não têm o exercício físico como filosofia de vida, em algum momento elas vão cansar de fazer atividade física. Elas cansam, porque a atividade física geralmente cansa você. E aí o que você faz? Você quer ir embora daquilo e parar de fazer aquela atividade, porque você não entendeu que isso é uma filosofia de vida. Quando você internaliza que é uma filosofia, você passa a viver aquilo e passa a não somente executar uma atividade, e sim viver aquilo como uma forma de filosofia, como sendo a sua rotina, como hábito, certo? É sobre fazer o que é bom para você, é sobre entrega. Então eu faço algo que é gostoso, algo que é bacana, algo que é legal, e eu me entrego para fazer essa atividade. E com isso eu vou recarregando minhas energias. A partir disso eu consigo também me perceber, me ouvir, entender melhor quais são as minhas necessidades, quais são os meus desejos, o que eu quero para a vida, tá? Então o autocuidado, ele revela exatamente isso. Lembrem sempre que autocuidado é opção.
você precisa querer, você precisa desejar fazer algo por você. Você pode até ter pessoas que te inspiram, por exemplo, pode ter o psicólogo que vos fala aqui incentivando você a praticar o autocuidado. Mas se você não decidir que isso vai ser uma prática diária e que vai ser uma filosofia de vida, você não vai fazer porque está nas suas mãos. Então, o cuidado com você só pertence a você. Ninguém pode fazer isso por você, tá? Então, coloquem isso na cabeça de vocês. E aí a gente vai falar agora sobre 5 tipos de autocuidado e como exercer eles no dia a dia, tá? O primeiro grande tipo de autocuidado, mas antes de falar sobre os 5 tipos de autocuidado, vamos lembrar que autocuidado é hábito, tá? Então você precisa tornar isso um hábito. Como é que a gente torna isso um hábito? Vocês têm alguma ideia? Hábito. Hábito é algo do dia a dia. Pensa só, escovar os dentes. Escovar os dentes você faz no seu dia a dia. Tomar banho você faz no seu dia a dia. A gente aprendeu a fazer isso. E quando a gente aprende, a gente não esquece. E quando a gente coloca em prática todos os dias, aquilo se torna fácil. Aquilo se torna hábito. Então, o hábito é a capacidade da gente executar uma atividade várias vezes em sequência, né, sem se cansar. Aquilo não se torna mais algo cansativo. Então eu consigo fazer aquela atividade de forma constante e aquilo não se torna mais um fardo para mim, porque se tornou um hábito, tá bom? E aqui um hábito bem positivo, né? Então é um hábito, são ações que muitas vezes parecem insignificantes, mas que vão trazer um bem danado para você, tá bom? Então, qualquer coisa saudável que beneficie seu corpo, sua alma, sua mente, vai ser uma ação de autocuidado, certo? E aí, o primeiro grande autocuidado para a sua relação com você, né? Aqui é o autocuidado emocional. O que é o autocuidado emocional? É quando você precisa aprender e quando você consegue se conectar com as suas emoções. É quando você consegue reconhecer, é quando você consegue abraçar, acolher e dar novos significados a tudo isso. Muitas vezes a gente tem esse hábito de não conseguir se conectar com as nossas emoções, não conseguir entender os nossos medos, os nossos anseios, as nossas frustrações. E quando a gente não consegue se conectar com as nossas emoções, a gente fica alienado de nós mesmos. Entende? Então é importante reconhecer tudo isso. As emoções, elas podem ser a sua destruição ou a sua salvação. Depende de você. Se você conseguir abraçar e entender as suas emoções, ela pode ser a sua salvação, porque você vai entrar em contato com algo que é seu, que é a sua essência, que estrutura você. Pessoas que estão extremamente desorganizadas emocionalmente têm consequências pela vida inteira, certo? Então, a gente precisa estar conectado com as nossas emoções e aprender a administrá-la. Quem cuida das suas emoções consegue, consequentemente, ter uma melhora na sua saúde mental. Ter relacionamentos mais saudáveis, conseguir lidar melhor com os problemas que surgem no dia a dia, né? Conseguir lidar melhor também com os conflitos que vão aparecendo dentro do relacionamento. Então é preciso acolher esses medos, né? Essas emoções em geral. As pessoas que também lidam melhor com as suas emoções, elas têm mais coragem para encarar novos desafios. Então eu consigo lidar com os novos desafios com mais propriedade a partir do momento em que eu cuido das minhas emoções. E aí vamos pensar aqui em questões práticas. Como é que eu faço então para cuidar do meu campo emocional? Como é que eu faço para exercer o autocuidado emocional? Uma primeira grande técnica é tenha um diário, certo? Um diário, algo que você vai registrando ali o que aconteceu com você diariamente, onde você vai colocar de forma honesta todos os sentimentos que surgiram durante o dia. Então, houve uma determinada situação, essa situação me gerou muita raiva, muito constrangimento, eu me senti triste, eu me senti frustrado, isso gerou esses sintomas no meu corpo ficou muito tenso, me senti com vontade de chorar. Então, essa forma de você escrever diariamente as suas emoções em um diário vai te ajudar a trazer mais
clareza para suas emoções. E quando você conseguir reconhecer suas emoções com mais facilidade, você vai conseguir administrá-las também. E isso tem muitos benefícios, tá? Essa é uma primeira grande técnica que você pode fazer aí para aprender a exercer o autocuidado dentro dessa perspectiva do campo emocional, certo? A segunda é, aceite suas emoções sem julgá-las. A gente costuma julgar muito emoção positiva de emoção negativa, né? Tristeza de felicidade, raiva de alegria, enfim. Tenta não julgar as suas emoções. Tenta aceitar essas emoções como elas vêm. Então deixa o medo, a raiva, a angústia vir, acolhe esses sentimentos e tenta dar novos significados a eles. Não sei se vocês já assistiram o filme Divertidamente, mas é uma indicação que eu faço porque é um filme exatamente que fala dessa importância de você acolher as emoções, de você dar um lugar para todas as emoções ali, porque todas elas tinham um significado importante para você. Outra terceira grande técnica, que não é nem uma técnica, mas uma dica mesmo, é permita-se chorar. A gente é muito polido, né, para chorar e isso tem grandes consequências, porque a gente simplesmente engole o choro, não deixa isso extravasar, e é importante que a gente tenha esse hábito de deixar a coisa fluir, de começar a falar sobre as nossas emoções e, consequentemente, de jogar isso para fora. E o choro é uma forma de você expor as suas emoções, de você colocar isso para fora. Quando você não faz isso, tem muitas consequências negativas, inclusive para a saúde física. Por exemplo, muitas pessoas que sofrem de gastrite, azia, queimação no estômago, pessoas que têm problemas de pele, né? São reações, muitas vezes, que a gente chama de psicossomáticas. Vocês já ouviram falar desse termo? O que são reações psicossomáticas? São reações que o seu cérebro faz no seu corpo, né, para sinalizar que tem algo desorganizado, que tem algo errado, que tem algo desajustado. Então, é uma conexão do cérebro com o corpo lançando sintomas para que você entenda que algo não está bem, certo? Então, é mais ou menos isso. E isso normalmente surge em pessoas que não conseguem expressar as suas emoções. E o choro é uma grande forma de expressão. Tá? A última dica para você conseguir aqui estruturar o seu campo emocional de autocuidado é você escrever diariamente, ou quase que diariamente, as coisas pelas quais você é grato, tá? Então, tem ali um caderninho em que você consiga anotar, pode ser até esse mesmo caderno lá que eu falei do Diário das Emoções, né? Você tem um caderninho para você colocar o que você é grato naquele dia, a que você agradece, o que foi importante nesse dia que você acabou de viver, tá? Então tem ali um caderninho que você consiga anotar tudo isso, certo? Então esse foi o nosso primeiro campo do autocuidado. Nosso primeiro grande tipo de autocuidado foi o cuidado emocional. O segundo grande tipo de cuidado é o autocuidado físico, né? Que esse é o mais fácil. Geralmente é o mais fácil para a maioria das pessoas. Que é o que? São atividades relacionadas ao corpo como um todo. A pele, o cabelo, as unhas, os pés. E aí envolve tudo. Inclusive o condicionamento físico, que são os exercícios. Então, esse autocuidado, geralmente as pessoas dão um pouco, hoje em dia, tem dado um pouco mais de atenção, né? E aí vocês me dizem o que vocês acham. Vocês estão dando lugar ao autocuidado físico de vocês? Ou vocês também nem a esse autocuidado ainda chegaram? Porque é um autocuidado hoje que a maioria das pessoas já conseguem exercer com mais facilidade, né? Vamos lá, participem. Me digam aí, vocês estão conseguindo exercer esse autocuidado no dia a dia de vocês? O autocuidado físico? Ele é extremamente importante, né? Hoje em dia, as pessoas com academia, né? A gente tem pessoas que jogam vôlei, jogam futebol e praticam natação, que inclusive é uma dica aqui que eu vou colocar, né? Então, tudo isso se tornou algo mais fácil, né, da gente conseguir exercer. Então são todas essas atividades relacionadas ao corpo, né? Oi, Kaliane, boa noite, seja bem-vinda. Pode ficar, tá?
E aí, a gente tá falando aqui sobre autocuidado, né? E como exercer esse autocuidado no dia a dia. Como é que a gente consegue praticar isso? Esse cuidado com a gente, né? Essa importância de ter o cuidado com a gente. Então, essas atividades relacionadas ao corpo, elas geram menos estresse, menos ansiedade, menos depressão, né? Pensando aqui nos grandes calos que a gente tem vivido aí em questões emocionais, esse autocuidado físico, ele gera esses grandes benefícios, né? Menos ansiedade, menos estresse, menos depressão. Num país que está com um número elevadíssimo de pessoas ansiosas e depressivas, isso é extremamente positivo. Então a gente precisa investir cada vez mais nisso. As pessoas que praticam o autocuidado físico, que conseguem fazer atividades físicas, que conseguem se exercitar, elas são mais produtivas. Elas conseguem ser mais produtivas no seu dia a dia, porque isso estimula hormônios importantes que trazem essa produtividade, essa aceleração no corpo, esse movimento, esse querer produzir mais, tá? Então elas são mais dispostas, até para lidar com os problemas no dia a dia. As pessoas que praticam atividades físicas são mais dispostas. A gente tem algumas técnicas aí para ajudar vocês no dia a dia. Ah, não tenho tempo de nada. Todo mundo tem tempo de executar essas atividades, porque elas são muito simples. Por exemplo, caminhar ao ar livre. Caminhar ao ar livre, você pode fazer uma caminhada de 30 minutos. 30 minutos do seu dia apenas para você conseguir, a partir de hoje, colocar em prática o cuidado físico. Natação. Natação já é algo mais, né? Você pode nadar na praia também, não tem problema. Você pode tirar ali 10 minutos do dia para ir nadar na praia. Claro, tem o tempo de se deslocar também. Mas tira um tempo, faz a natação. Natação também é importante. Dança, por exemplo. Quer uma atividade mais simples do que dança. Dança é algo muito simples. Você pode pegar o seu celular, o celular que você está assistindo essa live, você pega o celular, coloca no YouTube, coloca em algum lugar e vai dançar. Dança ali por 5 minutos ao dia, que você vai ver já a mudança no seu corpo com pouco tempo. Você vai ver a mudança na sua disposição, você vai ver a mudança na sua saúde mental, tá? Então, dança é algo muito importante. Tem algumas dicas aqui que eu coloquei que não é para todo mundo que isso é legal. Mas se você começar a praticar, você vai ver que isso vai surtir muitos efeitos para você, tá? Que é, por exemplo, limpe e organize seu armário e o seu quarto, né? O seu armário aqui, o seu guarda-roupa e o seu quarto. Isso é importante, isso traz organização mental, isso traz organização estrutural ali do seu próprio quarto mesmo, e isso vai trazer muitos benefícios para você. Tenta, tá? Uma outra dica aqui é vá para a cama mais cedo. A gente tem tido graves problemas de pessoas que têm insônia, né? Muitos problemas para conseguir dormir, pessoas que estão tendo que passar muitas vezes pelo psiquiatra para conseguir tomar medicação. E o sono é uma parte muito importante do nosso cuidado físico, tá? Então, talvez investir também nessa área seja muito importante para você. Tá? Então, ir para a cama um pouco mais cedo, fazer ali o processo de higiene do sono. Se você não sabe o que é isso, nunca ouviu falar sobre higiene do sono, dá uma pesquisada no Google para você entender melhor, que você vai perceber que existe essas ações que a gente faz antes de dormir que nos ajudam a dormir, a ter um sono com mais qualidade, um sono mais reparador. Certo? Então essas são as dicas para a gente conseguir ter um autocuidado físico, e agora nós vamos para o nosso terceiro tipo de autocuidado, que é o autocuidado intelectual, né? Esse autocuidado ele tem a ver com a gente exercitar a nossa mente. As pessoas estão tão preguiçosas para conseguir exercitar esse tipo de autocuidado, né? E muitas vezes não acham nem importante. Mas ele estimula, esse tipo de autocuidado, estimula a nossa criatividade, o nosso senso crítico, nos traz para um lugar de estar em constante desenvolvimento, numa sensação de crescimento. A gente consegue discutir assuntos relevantes, né? Então, esse autocuidado é extremamente importante se você pode fazer ele de forma simples. Por exemplo, primeiro passo, você pode aprender um novo idioma. Como é que você aprende um novo idioma? Tem vários aplicativos que você consegue fazer isso também com o seu celular, por exemplo. Tem um aplicativo chamado Duolingo, que você consegue aprender um novo idioma através desse aplicativo. E isso vai estar estimulando o seu intelecto, a sua parte intelectual. Você vai estar conseguindo fazer isso. O Diogo botou evitando fake news.
Muito bom. Evitando fake news. Então, leitura, né? Falou em fake news aqui. Leitura é uma das melhores atividades para você conseguir relaxar, expandir seus novos horizontes, né? Aumentar o seu nível de criticidade, ser uma pessoa mais crítica, uma pessoa mais racional, uma pessoa até mais inteligente, aqui no sentido bem amplo da palavra inteligência. Então, leitura é algo extremamente importante. Converse com pessoas, né? A conversa com pessoas, ouvindo o posicionamento delas sobre algum assunto específico. Aprenda a se colocar nesse lugar de ouvinte, né? De aprender a ouvir a opinião das pessoas. Isso vai te ajudar em relacionamentos, para você conseguir se relacionar melhor, e também vai te ajudar para você aumentar o seu intelecto. E aí outras dicas mais simples, por exemplo, Dinarte, mas essas são muito complexas, aprender um novo idioma, não tenho paciência para aprender um novo idioma. Então faça palavras cruzadas, né? Resolva quebra-cabeças. São atividades que vão estimular o seu intelecto e são atividades muito simples de serem executadas, certo? E lives, né? Lives é um grande exemplo aqui de conteúdo intelectual. A gente falando aqui mais de 30 minutos já, eu acho, sobre autocuidado e como fazer isso, né? Diogo botou consumir conteúdos ricos de sabedoria, documentários, exatamente, ó, tudo isso aí são dicas para você conseguir ter um autocuidado intelectual, tá? E a gente vai para o nosso penúltimo tipo de autocuidado, que é o autocuidado espiritual. Aqui a gente não pode confundir espiritualidade com religião. Espiritualidade não tem nada a ver com religião. Espiritualidade não é religião, tá? Espiritualidade tem a ver com o cultivo do sentimento de paz, de equilíbrio, harmonia, de amor, tem a ver com propósito, tá? Então, espiritualidade tem a ver com tudo isso, mas não com religião. Não que religião esteja dentro da espiritualidade. Se você tem uma religião, se você tem uma crença, isso também pode se caracterizar como espiritualidade. Você pode exercer a sua espiritualidade através da sua religião, mas não é sinônimo, tá? Espiritualidade e religião. As pessoas que não acreditam em nenhum Deus e que não têm nenhum tipo de religião, elas podem ter esse sentimento de paz, equilíbrio, harmonia através de outras coisas. Então, faça o seu conceito de espiritualidade, né? Isso é importante, monte o seu conceito. O que é espiritualidade para você? Tenha isso muito claro. Busque exercitar isso diariamente, né? Assim como todos os outros tipos de autocuidado são importantes, a espiritualidade também é, né? Então, a espiritualidade te ajuda a obter conforto e enfrentar momentos difíceis. Quando a gente tem essa noção do o que me traz paz, o que me traz equilíbrio, o que me coloca em harmonia com o meio, em harmonia com as minhas relações, em harmonia comigo mesmo, isso me proporciona maior conforto e capacidade para enfrentar momentos difíceis na minha vida, certo? Então, se você consegue entender isso, você vai aprender a ver mais sentido nas coisas, certo? Isso vai também te ajudar a te desconectar um pouco do mundo. Inclusive, é uma grande crítica aqui que é em relação às redes sociais, né? A gente precisa se desconectar um pouquinho das redes sociais. Então, algumas técnicas para você conseguir executar isso de forma muito prática. A primeira, adote meditação e atenção plena, tá? Meditação. Diogo botou um bonequinho aqui de meditação. Pronto, exatamente isso aí. Meditação. Tem muita gente que tem preconceito com meditação, mas se você nunca parou para assistir um vídeo de meditação explicando como funciona a meditação e quais são os benefícios da meditação, agora não, assista a live, depois da live vai lá, assiste o vídeo falando sobre meditação, aprende como é que se faz esse negócio e faz para você entender como é bom, tá? Aula de yoga para você conseguir conectar o seu corpo com a sua mente e conseguir trazer um pouco mais de equilíbrio também para você. Leia para se informar sobre o assunto de espiritualidade, tá? E passa algum tempo também com a natureza, tá? Isso aqui são atividades, eu tô te dando dicas simples do que você pode evitar, tá? Então passe um tempo aí com a natureza, reflita sobre a beleza das coisas que o cercam, ouça os passarinhos, façam... Esses tipos de atividades são tão simples que você pode fazer no seu dia a dia e muitas pessoas não têm nem ideia, elas nem conseguem fazer porque elas não têm ideia, tá? Diogo botou, ó, evitar pessoas tóxicas também, perfeito, evitar pessoas tóxicas é uma excelente estratégia para você conseguir lidar com essa parte espiritual,
né? Com esse autocuidado espiritual e também com o autocuidado que a gente vai falar agora, que é o nosso último, que é o autocuidado social. O autocuidado social é sério, viu? O autocuidado social tem a ver com muitos problemas que a gente tem, porque tem a ver com pessoas, relações, conexão com as pessoas, né? Independente de você ser introvertido ou extrovertido, você tem a necessidade de se conectar e de se relacionar com pessoas. Todos nós temos, porque nós somos seres sociais, certo? Então, o contato com o outro nos traz alegria, o contato com o outro nos faz bem. Muita gente deixa esse contato de lado, muitas vezes deixa o contato com os pais, ou com os irmãos, ou com os amigos, e vai deixando isso de lado. Quando se vê, muitas vezes está em relacionamentos abusivos, ou fechou-se, né, somente no seu próprio mundo, na sua própria bolha, e esqueceu de se relacionar. E quando você faz esse movimento, você tem muitos prejuízos, certo? Por quê? Porque quando a gente se sente motivado, né, quando a gente entra em contato com amigos, parentes, colegas, a gente se sente mais alegre, a gente se sente mais bem. Isso estimula uma maior saúde mental em nós, certo? Então, o que acontece quando a gente tem um autocuidado social? Isso traz menos ansiedade pra gente. A gente começa a ter mais senso de empatia e coletividade. A gente consegue estimular a reciprocidade da gente, a gente consegue ampliar o nosso círculo de amizade, a gente consegue se sentir mais parceiro das pessoas, a gente tem menos estresse no nosso dia a dia e, consequentemente, a gente também melhora as nossas habilidades sociais. Então, são muitos benefícios que a gente pode ter. E como a gente estimula isso? Muito simples. O primeiro é rir. Parece muito clichê, você fala, eu vou rir. Mas quando você ri, você traz muitos benefícios para a sua vida, né? E a risada nos traz uma sensação de leveza, uma sensação de bem-estar. E você pode fazer isso com um colega, com um amigo, assistindo um filme, tá? Então, é importante que você estimule isso. Outra coisa liga para um amigo ou um parente e conversa com eles durante um tempo, tá? Tenha esse hábito de fazer isso. Se desconecte um pouco das mídias e se volte um pouco também para as pessoas que estão ali ao seu redor, tá? Comece a dizer sim para algumas oportunidades que você talvez esteja negando há muito tempo. Essas oportunidades de se relacionar. Se permita viver esses relacionamentos. E por último, faça algum exercício de voluntariado, tá? Voluntariado é uma excelente oportunidade para você estimular as relações, certo? Então, esses foram os 5 tipos de autocuidado que a gente tem para falar hoje, certo? São 5 tipos de autocuidado que você precisa exercitar no seu dia a dia e eles vão te fazer encontrar um lugar de destaque para você mesmo. Um lugar onde você se sinta confortável, um lugar onde você se sinta bem, um lugar onde você consiga ter uma melhora na sua autoestima e, consequentemente, você também melhore as suas relações, certo? Então é isso, pessoal. Hoje foi pra gente falar sobre esses 5 tipos de autocuidado e formas práticas de a gente conseguir executar isso. Às vezes a gente pensa que precisa ser algo de outro mundo pra gente conseguir exercitar o autocuidado, mas não, muitas vezes são em atitudes muito simples que a gente consegue mudar a nossa realidade, certo? Então foi um prazer estar aqui com vocês, espero vocês também na próxima sexta-feira, tá? Então, grande beijo, abraço e até a próxima sexta-feira.